Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 5 de agosto. Neste conteúdo de agora, temos temas importantes para conversar, para tratar sobre o nosso Botafogo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho de toda a situação do John Textor, à frente do Botafogo, a Eagle, Lyon, Grupo Ares. A gente vai falar um pouquinho, não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque a gente não sabe o que vai acontecer, são muitas especulações, então nem vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo falando sobre isso, porque eu quero falar também sobre o Botafogo dentro de campo. E o David Ancelotti, na minha opinião, ele vai ter que rever algumas coisas, talvez até mesmo o esquema tático. O Botafogo tem alguns jogadores com características de que talvez ali ele vá ter que mudar alguma coisa. Talvez colocar mais velocidade. A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que o David Ancelotti, com as peças que o Botafogo tem nesse momento, talvez ele vai ter que fazer uma mudança no time, talvez um esquema tático diferente. Quero conversar sobre isso com vocês, que envolve o Botafogo dentro de campo, que aqui é o principal. E para fechar, falar da chegada do goleiro Neto ao Botafogo. Não falei sobre ele ainda, né? Não dei minha opinião. Eu falei sobre a chegada dele, mas eu ainda não dei a minha opinião sobre o que eu tô achando aí dessa contratação. Goleiro experiente, 36 anos de idade. É um bom reforço para o Botafogo? O Neto? Eu vou dar minha opinião, tudo isso agora. Mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Hoje não teremos live aqui no canal, porque eu tenho alguns compromissos, então não vou conseguir fazer a nossa live aqui hoje. Mas na quinta-feira, 4 horas da tarde, normalmente, tá? Então essa semana, live aqui no canal, quinta-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Olha, eu abro falando sobre o John Textor. Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque são muitas especulações. Fazendo um resumo, a Eagle, ela tá acusando ali o John Textor na justiça, sobre o controle do Botafogo. Disse que o John Textor está usando as próprias dívidas e patrimônio do clube como garantias. Já a parte do Botafogo SAF já está na justiça também, cobrando o Lyon 400 milhões, mais de 400 milhões de reais. O Botafogo SAF está alegando ali que vendeu os jogadores até mesmo abaixo do preço para salvar o Lyon do rebaixamento. Então o Botafogo já está na justiça para o Botafogo se resguardar. O Botafogo quer o reembolso, mais de 400 milhões de reais que o Lyon deve ao Botafogo. Tivemos aqui uma surpresa também. O Savarino, ele foi vendido para o Lyon. Quase que o Savarino foi para o Lyon no começo do ano ali, depois do Mundial agora também. A família do Savarino não aceitou ir para a França porque está feliz aqui no Rio de Janeiro, mas o Savarino também foi vendido ao Lyon para poder ajudar o clube francês. Então muitas informações saíram ontem envolvendo o John Textor, a Eagle Futebol, o Grupo Ares, o Lyon. Eu não vou ficar aqui dando uma de entendido, vou ficar falando sobre esse assunto aqui porque, cara, ninguém sabe de fato o que está acontecendo e ninguém sabe de fato o que pode acontecer. Tá cada um defendendo o seu lado. O John Textor defende o lado dele, os acionistas da Eagle, o Grupo Ares, defendem os seus lados. Então a gente não sabe de fato o que pode acontecer. Eu vou até perguntar para você aqui no comentário
O que você acha? Tu acha que o Textor ele vai acabar perdendo o controle do Botafogo pelo que você está vendo? Você acha que ele vai conseguir dar um jeito? Vai comprar o Botafogo novamente? Será que outras pessoas, outros acionistas, o Grupo Ares vai assumir o Botafogo? Seria bom a saída do John Textor? O que você acha? Comente aqui. Porque eu não vou ficar perdendo tempo de verdade, eu não vou ficar aqui dando uma de entendido, porque agora tem vários entendidos no assunto e no final ninguém sabe nada, porque são especulações, a gente não sabe de fato o que pode acontecer. Eu só espero que seja o melhor para o Botafogo, eu espero que dentro de campo isso não influencie tanto, acho difícil. Isso mexe com a cabeça dos jogadores também, do técnico, porque tá mal fora de campo, isso acaba respingando dentro de campo também. Mas falando dentro de campo, é o que interessa, aqui é o foco. Amanhã tem Botafogo e Bragantino, jogo de volta da Copa do Brasil, oitavas. Temos Libertadores chegando, LDU, Campeonato Brasileiro, que o título está cada vez mais longe, mas a gente tem que ficar na parte de cima da tabela, até mesmo pegar uma Libertadores para jogar a Copa do Brasil do ano que vem. E o David Ancelotti, talvez ele vai ter que mudar algumas coisas, talvez até mesmo o esquema tático. O Botafogo está no mercado atrás de reforços e a gente não sabe se todos esses problemas vão influenciar, se o dinheiro do Botafogo está travado, se o Botafogo vai conseguir contratar, mas é nítido que o Botafogo precisa de zagueiro, de ponta, centroavante, reserva, talvez mais um volante. Eu não vou ficar aqui repetindo tudo que o Botafogo precisa, porque vocês já sabem quais são as carências do elenco do Botafogo. Amanhã, se o Caio Pantaleão não puder jogar, vai ser David Ricardo e Barbosa. Alguém vai ter que jogar torto na direita, porque os dois são canhotos, né? E sábado, sábado. E sábado contra o Fortaleza, o Barbosa está suspenso, o Caio Pantaleão lesionado. A gente vai de David Ricardo e talvez contra o Fortaleza sábado pelo Brasileiro a gente vai ter que improvisar o Newton na zaga, porque não vai ter ninguém. Então, realmente as carências são muitas ainda nesse elenco do Botafogo. Falta aquele cara de velocidade, falta aquele cara que faça o algo diferente. Isso é nítido. Falta aquele cara para fazer o algo diferente. Falta aquele cara da velocidade. O Montoro, ele consegue fazer algo diferente. Só que o Montoro, ele não tem velocidade. Então, assim, por mais que o Montoro ele faça algo diferente, falta no Montoro velocidade. E hoje, se você pegar o futebol moderno, você tem que ter o tempo todo lá na frente velocidade. O futebol moderno de hoje, você tem que ter o tempo todo velocidade lá na frente. Não adianta você ficar tocando a bola se os jogadores não fizerem um facão, uma infiltração, uma diagonal. O time fica muito burocrático. Então, o David Ancelotti, na minha opinião, eu não vou ficar aqui falando qual esquema que ele tem que usar, porque eu não sou técnico, o técnico é ele. Mas eu acho que ele vai ter que rever as peças que a gente tem no momento. Talvez ele vai ter que mudar o esquema tático. Por exemplo, na minha opinião, o Matheus Martins, ele não é reserva nesse time. Para mim, o Matheus Martins é titular na ponta direita do Botafogo, no lugar do Arthur. O Arthur é um jogador muito burocrático. Ele não dá um tapa de velocidade. Ele não faz uma jogada em progressão. O Matheus Martins, na ponta direita, vai trazer velocidade. É aquele ponta agudo que a gente tem no elenco. Eu não estou dizendo que ele é o ideal, mas assim, entre o Matheus Martins e o Arthur, eu prefiro o Matheus Martins. Você coloca ele na direita, você coloca o Montoro na esquerda. Se o Jefinho tivesse bem, se o Jefinho quisesse jogar futebol, você poderia botar o Matheus Martins na direita, o Jefinho na esquerda e o Montoro de camisa 10. O Montoro, ele tem muita qualidade nos passes. O Montoro, no dia que ele jogar de camisa 10 por dentro, ele não sai mais.
Se o Jefinho quisesse alguma coisa, poderia ser Matheus Martins, Jefinho e Montoro por dentro. Então, o Savarino, por exemplo, eu tô falando do Montoro por dentro. Ah, mas e o Savarino? Cara, o Savarino, ele tá matando o meio-campo do Botafogo e ele tá matando o ataque, porque fica um buraco no meio-campo. O Savarino, ele não desce para ajudar, ele não desce para buscar a bola. O Savarino, ele fica preso lá no ataque. Ele se esconde do jogo. Então, o Savarino, ele atrapalha o ataque e ele atrapalha o meio, porque ele não desce para buscar a bola, ele não desce para ajudar o time nesse meio campo, porque o Savarino ele está se escondendo. Então, nesse momento, a gente tem um buraco no meio campo com o Savarino. Eu acredito que com a entrada do volante, o Danilo, junto com o Marlon Freitas, o Cuiabano na esquerda, eu cansei de defender o Alex Telles aqui no canal, mas para mim hoje o Cuiabano, ele é titular na lateral esquerda. Então, acho que o Danilo entrando junto com o Marlon Freitas, o Cuiabano na lateral esquerda, eu acho que dá uma vida. O Botafogo ganha uma vida com esses jogadores em campo. E a situação do Arthur Cabral, muito criticado contra o Cruzeiro, não fez uma boa partida, mas aí eu pergunto para você, porque tá caindo tudo na conta do Arthur Cabral. Quem jogou bem contra o Cruzeiro? Me fala um jogador do Botafogo que foi bem, criou mesmo alguma coisa ali contra o Cruzeiro. O time todo praticamente foi mal. O Arthur Cabral é aquele centroavante que o time, por isso que eu tô falando de mudar o esquema, de rever algumas coisas. O Arthur Cabral, ele é centroavante pro time jogar em função dele. Eu tenho certeza, se ele receber 3 bolas, 2 ele faz. E ele não está recebendo. O Arthur Cabral, em toda a carreira dele, a média dele de gols é 1 gol a cada 2 jogos. Se você pegar a carreira do Arthur Cabral, por onde ele passou, a média de gols dele é 1 gol a cada 2 jogos. Então eu tenho certeza, se a bola chegar, ele vai fazer. Mas nesse momento, o Arthur Cabral, ele tá correndo igual maluco atrás dos zagueiros e ele tá cansando. Ele ainda não se acostumou com o sintético, ele ainda não está na forma física ideal e ele não tem reserva. Além dele correr igual maluco atrás dos zagueiros, igual ele tá fazendo, ele não tem reserva. Ele joga praticamente todos os jogos 90 minutos. Eu ainda tenho certeza que o Arthur Cabral, ainda nessa temporada, ele vai ser muito importante para o Botafogo. A gente vai ganhar jogos ainda com gols do Arthur Cabral, muito criticado contra o Cruzeiro, não jogou bem, mas eu repito, contra o Cruzeiro ninguém foi bem. Então não adianta ninguém ir bem e você pegar um jogador e crucificar. O Arthur Cabral, o time tem que jogar em função dele. A bola tem que chegar. A bola chegando, ele vai fazer os gols. Então, eu acho que o Ancelotti, ele tem que rever algumas coisas, tem que mudar algumas coisas, a equipe, talvez o esquema, mais velocidade, talvez, com o Matheus Martins, tem que ver se o Jefinho quer jogar bola, mas eu acho que alguma coisa precisa ser feita por conta das características dos jogadores que nós temos nesse momento. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero dar minha opinião também sobre a chegada do goleiro Neto. É uma boa contratação? Fica aí e já volto. Tô voltando aqui para a gente finalizar, mas antes eu peço para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Informação do The Athletic, tá chegando o novo goleiro do Botafogo. Deve chegar ainda hoje no Rio de Janeiro para fazer exames, assinar contrato até 2027, sem custos, rescindiu o contrato, tá livre no mercado. Goleiro Neto, 36 anos de idade, goleiro experiente, tá vindo aí para repor a saída do goleiro John, provavelmente vem para ser titular nesse gol do Botafogo.
Olha, dando minha opinião, ainda não falei sobre o goleiro Neto, né? Não dei minha opinião. Eu acho um bom goleiro, experiente, 36 anos. Uma idade boa ainda, tá? Principalmente para goleiro. Não adianta pegar no pé. A idade ainda tá boa para goleiro. Cara, jogou no Arsenal, jogou no Barcelona, jogou em diversos clubes grandes da Europa, tem muita experiência, sabe trabalhar com pressão. Ele, pra mim, é melhor do que o John. Não o John de hoje. Quando o John chega no Botafogo, o John, ele não tinha sido titular em lugar nenhum. Ele era reserva na segunda divisão da Espanha. O John era reserva no Santos. O John foi reserva no Internacional. Então, assim, se a gente pegar a carreira, se a gente pegar a qualidade, o Neto é mais goleiro do que o John. Só que deixa eu explicar uma coisa pra galera, antes de você falar besteira aqui no comentário. Você ser melhor, ter uma qualidade melhor, não quer dizer que a história do John aqui no Botafogo não seja maior do que o Neto. O Neto, ele vai ter que chegar, botar a camisa, agarrar bem, ganhar títulos. Tudo que o John fez no Botafogo, ele vai ter que fazer para ele chegar ali no nível que o John chegou aqui no Botafogo. Então, assim, comparar qualidade não quer dizer que eu estou comparando a história dos dois, até porque o John ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, sai muito grande, o John tá saindo muito grande aqui do Botafogo, mas se a gente pegar a carreira, se a gente pegar tudo da carreira dos dois, o Neto, se você pegar o currículo do Neto, tanto é que tá na Europa até hoje, o Neto é mais goleiro do que o John, tá? O John, na minha opinião, vai fazer falta? O John, ele evoluiu muito nessa temporada. Ano passado foi muita oscilação. Esse ano, eu acho que o John, ele melhorou muito, ele evoluiu muito, mas ele tem falhas esse ano também, e falhas graves. O John, ele falhou contra o Estudiantes na Libertadores, contra o Cruzeiro. Esse último jogo agora foi bizarro. Bizonho o que o John fez contra o Cruzeiro. Teve um jogo também pelo Brasileiro contra o Atlético Mineiro, fora de casa, que o cara lá, o jogador do Galo, fez o gol de cabeça em cima da linha. O John falhou também naquele jogo contra o Atlético Mineiro. E eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Eu acho que aquele gol do Palmeiras no Mundial era uma bola defensável, porque a bola foi fraca. A gente foi eliminado no Mundial pro Palmeiras. Eu não tô aqui botando a culpa nele da eliminação, tá? Eu só tô falando que aquele gol do Palmeiras era uma bola defensável, na minha opinião. Foi uma bola fraca e o John, ele não pegou. Então, assim, apesar dele ter evoluído esse ano, ele ainda tem oscilações também esse ano. Tem falhas graves, como eu acabei de falar, esse ano. O problema o John, ele não tem sombra. Ele podia falhar aqui no Botafogo, que a gente olhava para o banco, o Léo Link, agora o Christian Ló, o Raul. Então ele não tem sombra aqui no Botafogo. Então o John, quando ele chega no Botafogo também, ele não chega para ser titular. Era para ter sido o Gatito, só que o Gatito não deu conta. O John tomou a frente dele. Então, se a gente pegar as carreiras, eu acho o Neto mais goleiro do que o John. Mas se a gente pegar a trajetória do John, os títulos que ele ganhou, foi muito importante. O Neto, ele vai ter que vestir a camisa, jogar aqui, ganhar títulos também, para chegar no nível do John no Botafogo. Mas falando de carreira, eu acho que o Botafogo, ele tá... Claro, a gente fica preocupado com o ritmo de jogo, como é que vai chegar, mas eu acho que a saída do John para a chegada do Neto, eu acho que o Botafogo deu uma evoluída ali no gol, pelo menos na minha opinião. Eu acho isso. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa terça-feira. Tudo que for saindo durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu tô de volta, muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Hoje não teremos live porque eu tenho alguns compromissos, então live, quinta-feira, 4 horas, temos live aqui no canal. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.